Olá, tudo bem? Graça e paz. Bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Este canal é exclusivo para assuntos a respeito da graça de Deus, que é a sã doutrina. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. Toda honra, glória, louvor e adoração seja de nosso Senhor e Cristo Jesus. É com muita alegria que eu vou dividir esta leitura com você, amado irmão, amada irmã. E o tema deste vídeo é: a lei de Moisés teve data de validade. É verdade, sim. Infelizmente, a maioria acha que ela ainda está ativa, mas nós, pelo entendimento, pela revelação, pelos estudos, já compreendemos que o seu fim foi há muitos e muitos anos atrás. Vamos ler o livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Preste atenção. Tudo, tudo significa quanto? Tudo, para não restar nada. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio por cumprir por quê? Porque não havia e não há a mínima chance de um ser vivente cumprir 613 itens da lei. Porque você praticar 612, se você tropeçar em um, perdeu todos. Fica culpado de todos. Então, foi algo impossível. Então, teve que vir um Deus, vestido de homem, o véu da carne, para poder cumprir. E assim, resgatar todos aqueles que nele crê da maldição da lei. Então Jesus veio para cumprir a lei. Mas por quê? Ele nasceu debaixo da lei. Há um erro muito grande nos dias atuais de pegar fiéis, pegar uma pessoa e levar a praticar qualquer item, qualquer preceito, qualquer ordenança da lei de Moisés. É algo profano, é algo imperdoável. Porque quando fazemos isso, se eu perco aqui 1 minuto, 5 minutos falando para você, vamos praticar obras da lei, que seja uma só. Vou ler Malaquias 3:10, é da lei. Vou te convidar a tomar um banho de piscina, é da lei. É a lei da purificação, o qual Jesus já nos purificou com o seu sangue, precioso sangue. Então, é muito sério, é muito profano fazermos qualquer coisa da lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Porém, no final dos tempos, na plenitude dos tempos, ele veio para quê? Para dar fim aos tempos. Tem Bíblia, tem texto que diz a consumação dos séculos. Outras dizem fim do mundo. Já se fazem quase 2000 anos que ocorreu tal fato. Vamos ler, abra sua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Vamos entender o que aconteceu, por que Jesus veio. Então, Gálatas 4, versículo 4, diz assim: Mas quando chegou a plenitude dos tempos, a plenitude, o pleno tempo, o tempo completo, o fim dos tempos, a plenitude. Plenitude significa algo completo, algo pleno. Mas quando chegou a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Não sobre, ele nasceu sob, ele nasceu debaixo da lei para cumpri-la. Ele nasceu debaixo dos preceitos, dos mandamentos, das ordenanças da lei. Só que se você ler atentamente os livros históricos, Jesus veio para cumprir, porém, Jesus não obedeceu. Jesus cumpriu, mas não obedeceu. Sábado, vamos só atentar a um item, o sábado. Jesus não cumpriu. Tanto que os fariseus, saduceus, os estudiosos da lei daquela época, o julgaram, o condenaram, o maltrataram, porque no dia de sábado ele curava pessoas. No dia de sábado, seus discípulos colhiam espigas de milho para comer. Então Jesus veio para cumprir, mas não obedeceu. Versículo 5 de Gálatas 4 diz assim: para resgatar. Vamos ler direto para a gente poder entender, fica mais concatenado as palavras. Gálatas 4, vamos ler 4 e 5 de uma vez. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para resgatar os que estavam sujeitos às ordenanças da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos respeitar o tempo, a época e para quem Paulo estava dizendo estas palavras. Ele estava dizendo aos seus ouvintes, provavelmente entre o ano 58 a 62, vamos colocar de 55 a 62 depois de Cristo. Isto daqui não está falando para o século 21, para este ano, para esta nossa época. Isso Paulo disse aquela época, porque aqui ainda, o templo ainda estava de pé. Aqui havia se cumprido apenas uma parte do fim dos tempos, que foi a cruz. Dali a 37 anos, quando foi no ano 70, aí sim, aí foi o fim de tudo. Fim de tudo. Quem nasceu depois do ano 70 já nasceu perdoado, já nasceu justificado, já nasceu santificado. Tudo a respeito da lei, tudo a respeito de Cristo se cumpriu. Desde sua morte, ressurreição e julgamento de Israel, o qual aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Amado, amada, creia, se aprofunde nos estudos, nos livros proféticos, leia Jeremias, Isaías, Lamentações, Amós, leia Malaquias, mas não 3:10, leia Malaquias 3, versículo 1 ao 3, leia Malaquias capítulo 4, todos os versículos, acredito que é do 1 ao 6, leia para você entender o que foi o juízo de Deus, leia o livro profético do profeta Joel, leia lá no capítulo 1, no 2, que diz sobre o dia do Senhor. Leia Deuteronômio 28, a partir do versículo 40, e você entenderá o juízo, o julgamento que teve quando Jerusalém foi cercada, o que as mulheres teve, aquelas que davam a luz durante o cerco. O cerco foi de metade de 66 ao ano 70 depois de Cristo. Então foram 3 anos e meio, 42 meses, como está em Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Meça a parte interna do templo, está escrito, mas o átrio, a parte externa, deixe que os gentios pisarem durante 42 meses, que foram 1.240 e poucos dias, ou seja, 3 anos e meio. Foi a metade de um tempo, como está no livro de Daniel, capítulo 12.
Então não sobrou absolutamente nada para a religião. Não sobrou absolutamente nada. Não adianta a religião querer, com a mão de um pastor. Primeiro, quem tem pastor é ovelha. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos filhos de Deus por adoção. Nós não somos ovelhas, nós não temos pastor. O nosso pastor supremo chama-se Cristo, Jesus Cristo ressuscitado. Esse é o nosso pastor supremo. Na terra, em todo o globo terrestre, ou que seja, no universo, nós não temos pastores. Não temos bispo. O bispo de nossas almas é Cristo. É decepcionante dizer, mas Jesus já veio em glória. Vamos ler o livro histórico de Lucas, abra aí, capítulo 24, versículo 44, diz assim: E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A pergunta que eu te faço, sobrou alguma coisa para a religião? O tudo é tudo ou é uma parte do tudo? Quando se diz tudo, deixou alguma coisa? Não deixou absolutamente nada. Só que são quase 2000 anos, quase 20 séculos do ocorrido até os dias de hoje. Então coloca a mão na consciência e pense quanto tempo se passou, quantos anos, séculos, dias, meses, semanas se passaram. Infelizmente, a nossa carne, ela é tendenciosa para as coisas más. A nossa carne, ela tem tendências a praticar coisas que não agradam o espírito. Por isso que Paulo disse que a carne milita, luta contra o espírito e vice-versa. Então, amado, tudo a respeito de Jesus se cumpriu. A primeira parte no madeiro e depois do ano 70. Antes do ano 70, depois de Cristo, os pactos ainda se cruzavam devido ao templo ainda estar de pé. O templo que havia em Jerusalém, o templo que era a casa do tesouro, o templo que era a casa de Deus, mas que, quando veio o juízo, foi abaixo, não sobrando nem os alicerces para tirar foto, nada, não sobrou nada. Então, aonde é que hoje você é a casa do tesouro para que alguém possa dizer a você: traga o seu dízimo, que nunca foi dinheiro, dízimo era alimento, traga o seu dízimo para a casa do tesouro. Aonde, se não existe mais? A casa do tesouro foi destruída. A casa do tesouro foi o local que era feito sacrifícios, holocaustos, foi abaixo. Porque a Nova Jerusalém agora, ela é espiritual. A Nova Jerusalém não é carnal, não é terrena, não é visível aos nossos olhos. A Nova Jerusalém é o qual o nosso espírito habita. Deus habita na Nova Jerusalém, ou seja, dentro do nosso espírito. Leia Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6, e você verá que fala sobre a Jerusalém espiritual. Porém, quando este veio abaixo, o templo, então foi tudo concluído. Os pactos já não se cruzaram mais. Primeiro foi a cruz. Pai, está consumado. Ele entregou o Espírito, a primeira parte do fim. E depois de 37 anos, no ano 70, a queda do templo. O símbolo maior da lei mosaica, o símbolo maior do legalismo, veio abaixo, deu fim. Vamos ler João, livro histórico de João. Não confunda Mateus, Marcos, Lucas e João. Não são evangelhos, são livros históricos, não é Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começa a partir do livro de Romanos. De Romanos ao livro de Hebreus, são 14 epístolas
que dizem sobre a sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina espiritual. E no livro de Hebreus diz que para um testamento ter validade, o testador, o testamentário, o testador tem que morrer. Então, quando findou, Jesus diz, Pai, está consumado. Dali em diante, quando ele ressuscitou no terceiro dia, deu-se início ao Novo Testamento. Então, são livros históricos de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, abra sua Bíblia, João, livro histórico, capítulo 19, versículo 28, e diz assim: Mais tarde, sabendo então que estava tudo concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Olha que maravilha, tenho sede. Tudo estava cumprido. Paulo disse até quando a lei de Moisés estava em vigor. Como está no livro, na Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4 diz assim: Porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Então, em Cristo, deu-se fim à lei de Moisés. Para a religião, Cristo não foi o fim da lei. O que a teologia ensina para os seus admiradores? Para a religião não foi o fim da lei. Cristo não foi o fim da lei. Então a gente pergunta, o que a teologia ensina para os seus admiradores, os seus seguidores? Então, amado, creia, a lei já teve seu fim. Cristo foi o fim da lei. Não pratique obra da lei. Não pratique, seja quem for, seja qual for o pregador, seja qual for o teu tutor, o teu instrutor, não pratique. Diga na cara dele, eu não participo da lei mosaica. Eu estou na graça, eu quero estar na graça, eu quero reinar em vida, eu quero ser dirigido pelo Espírito da graça. Não quero ser carnal, porque os carnais praticam obras de Moisés. Os carnais dependem de sentir a água de uma piscina para se achar que foram purificados. Grande blasfêmia, que o que tem numa água da piscina são imundícia, sujeira, cloro, isso que tem. Não tem nada de pureza. Leia Romanos 6, capítulo 6, versículo 3 e 4, você vai entender como foi o nosso batismo. Para os carnais, eles têm que, primeiro domingo do mês, mastigar um pedaço de pão com fermento por uma pessoa que você nem sabe quem fez e tomar um suco de uva do mais barato que tem, querer comparar um pedaço de pão imundo, sujo, podre com a carne de Cristo. Mesma coisa, querer comparar um cálice de suco de uva com o sangue precioso de Cristo, que foi derramado naquela cruz. Então, os carnais gostam disso, os carnais têm que sentir na pele, têm que sentir o sabor, porque eles são carnais. Mas os espirituais não podem. As coisas da carne tratem das coisas da carne. As coisas espirituais tratam das coisas espirituais. Então o nosso Deus é Espírito. Jesus disse, Deus é Espírito e importa que o busquem em Espírito e em verdade. Então, amado, se gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva, compartilhe este canal. Vamos levar a sã doutrina adiante e libertar os eleitos de Deus que estão sendo enganados e manipulados por um sistema arcaico e enganoso. Graça e paz. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Até mais. Tchau, tchau.